Eu vou pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Se Deus permitir, nas 4 vezes que eu vou estar aqui ministrando, eu gostaria de estar falando sobre assuntos relacionados ao nosso tema. São todos assuntos bem simples, mas eu sinceramente creio que eles podem ser importantíssimos para a sua vida. Hoje eu quero falar sobre juventude como sendo o tempo estratégico para curar os males herdados e para enfrentar situações criadas em família. Amanhã eu quero estar falando sobre a juventude como tempo estratégico para discernir desafios. Depois, sobre juventude como tempo estratégico para definir objetivos na vida. E por último, pensando na juventude como tempo estratégico para você conhecer a si mesmo e para você tirar de si mesmo o máximo possível a nível de potencial. Eu não tenho fórmulas mágicas, mas gostaria de nesses dias trabalhar alguns princípios que eventualmente possam vir a ser úteis a muitos de nós aqui. Fato é que quando eu vejo um grupo como este que está aqui, eu sempre fico cheio de esperança acerca daquilo que o Espírito Santo possa estar fazendo no coração de muitos de vocês. A gente olha aqui de cima e não sabe o que Deus já preparou para a vida de cada um de vocês aqui. Eu sonho com a possibilidade de que surja na igreja evangélica neste país uma geração nova, consciente, extremamente útil nas mãos de Deus em todos os níveis, em todos os segmentos da sociedade. Quem sabe aqui no nosso meio, Deus já tem pastores e pastoras e missionários e missionárias que vão escrever a história da Igreja do Brasil na próxima geração. Quem sabe há aqui alguns políticos que vão resgatar essa imagem suja, corrompida e safada do político brasileiro e até do político evangélico brasileiro. Quem sabe aqui alguns cientistas, pesquisadores, inventores, gente que vai se negar a emburrecer e gente que vai oferecer a mente e a inteligência para o louvor da glória do nome de Jesus. Quem sabe alguns escritores, literatos, gente que conhece bem a língua, que vai manejar a língua e que vai falar de Jesus com beleza usando a língua portuguesa. Quem sabe há técnicos que estão já aí surgindo dentro de você, uma capacidade enorme de entender coisas práticas e de fazê-las acontecerem. Ou quem sabe há comunicadores, publicitários, pessoal de marketing, gente que vai usar os veículos de comunicação, trabalhar dentro dos veículos de comunicação, plantar sementes do Evangelho ali dentro. Ou artistas, pintores, bailarinas, músicos e mais, professores, apesar do salário ser desse tamanhinho, né? Empresários que não vão apenas ganhar dinheiro e explorar os outros, mas vão fazer da atividade empresarial, sobretudo, uma atividade social. Quem sabe a gente tem médicos, enfermeiras, pessoal da área de saúde, engenheiros, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, conselheiros, produtores rurais, comerciantes, mecânicos, metalúrgicos e tantas outras coisas aqui no nosso meio. Fato é que eu quero dizer a você que Jesus quer usar isso tudo, seja qual for a semente de talento humano que Ele plantou dentro de você. Eu gostaria que domingo de manhã você saísse daqui com aquela consciência profunda de que o que quer que você seja, você vai ser para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém mesmo? Eu queria ouvir um amém mais gostoso, amém? Então que beleza. Nós vamos abrir aí em Gênesis, no capítulo 37. Você conhece a história de José? Quantos aqui conhecem a história de José? Erga uma de suas mãos. Quem não conhece a história de José? Só para eu ter uma ideia, seja sincero.
que é para eu ter uma ideia de quem não conhece, bem alto. Não conhece a história? Então eu vou contar a história para você, vou fazer um resumo. Você vai manter a sua Bíblia aberta em Gênesis, do capítulo 37 em diante, não vai fechar, e nós vamos passear por alguns capítulos hoje à noite. Vamos curvar a cabeça, vamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te invocamos mais uma vez. E agora que nós vamos expor a tua palavra, nós pedimos que o teu Espírito nos unja, que ele se derrame sobre nós, que haja graça tua na nossa vida, que tu nos predisponhas o coração e a mente para ouvirmos, acolhermos e vivermos a tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que todo obstáculo, toda barreira, todo impedimento, toda distração, toda e qualquer coisa que queiram se interpor entre a tua palavra e o nosso coração, sejam removidos agora no nome do Senhor Jesus. Nós pedimos que seja assim, para o louvor da tua glória. Amém e amém. Podem sentar-se. A juventude é, sem dúvida, o tempo mais estratégico para se superar males herdados e situações criadas em família. A história de José talvez ilustre melhor do que qualquer outra história esse fato de que a juventude pode ser usada para a gente quebrar certas cargas, certos karmas, certas coisas que se arraigam, se instalam, se enraizam na casa da gente, nos pais da gente, nos irmãos da gente, e querem ter continuidade na nossa própria vida, destruindo o nosso futuro. E é também na vida de José que a gente pode encontrar sabedoria para lidar com crises familiares agudíssimas e para vencê-las, sem permitirmos jamais que essas situações achatem e destruam as nossas vidas. Vocês sabem que José é o penúltimo filho de Jacó, ele é o 11º. Ele tem uma série de irmãos que nasceram de mulheres diferentes, por isso eles eram irmãos, mas havia situações de ciúme muito intensa em casa. Filhos de esposas diferentes, filhos do mesmo pai, encontravam pretextos os mais variados para desenvolverem conflitos uns com os outros na vivência da família. José, desde garoto, começa a se sobressair no meio dos outros irmãos. O pai dele o ama imensamente, porque ele é filho da mulher pela qual o pai fora apaixonado a vida inteira. E isso cria uma ligação profunda entre Jacó e José, que é seu filho. Quando ele começa a entrar na adolescência, ele começa a ter sonhos, ele tem visões noturnas. E ele começa a dizer aos irmãos dele quais são essas visões, quais são essas percepções. Uma vez ele estava com eles juntando os feixes de trigo no campo e disse aos irmãos: olhe, eu vi o meu feixe ficar em pé e os feixes de vocês se inclinarem na presença do meu. E os irmãos ficaram furiosos e disseram: você acha que um dia nós vamos nos curvar diante de você? Numa outra ocasião ele disse ao pai e aos irmãos: papai, eu tive um sonho. Eu vi o sol e a lua e 11 estrelas se inclinando na minha presença. E o pai disse: vai para o bobódromo, menino, não é? Deixa de ser besta. Você pensa que algum dia eu e a tua mãe e teus irmãos vamos nos curvar na tua presença? Acaba com isso. Um dia os irmãos de José foram ao campo apacentar o rebanho. E o pai dele, preocupado com os garotos, disse: José, leva um sanduíche, leva uma comida, leva alguma coisa para a garotada para ver se eles passam bem. E José saiu à procura dos irmãos. Quando eles o viram de longe, se aproximando e chegando, disseram: lá vem o sonhador, lá vem aquele que acha que um dia nós todos vamos nos curvar diante dele. E tramaram à distância enquanto José vinha, dizendo: por que nós não o matamos? Por que nós não o ferimos? Acabamos com ele e deixamos de ser importunados por duas coisas terríveis: pelo favoritismo de papai
que trata José como os quindins dele, e também por esses sonhos megalomaníacos desse indivíduo que tem mania de grandeza, que é o nosso irmão. Por que a gente não acaba com ele? Um dos irmãos disse: não vamos fazer isso, ele é nosso irmão, é nossa carne, é nosso sangue, não vamos sujar as mãos com ele. Resolveram então fazer uma coisa menos ruim: jogar o garoto num buraco, num poço lá no fundo. Pega o menino, lá vai José, vai chegando e diz: oi! E diz: oi, irmão! Lá embaixo, no poço. Entendeu nada. Diz o livro de Gênesis que ele clamou, que ele gritou, que ele chorou, que ele pediu misericórdia, ele rogou encarecidamente aos irmãos que o tirassem de lá, mas ninguém o tirou daquele poço. Passava por ali uma caravana de mercadores ismaelitas, e um deles resolveu fazer um bom negócio. Já que a gente não mata José, vamos pelo menos ganhar dinheiro com ele. Venderam José para a caravana, e José é levado para o Egito. Algemado, ele é vendido em praça pública como escravo, com mão de obra barata, e é comprado por um homem chamado Potifar, que era da alta hierarquia dos oficiais egípcios. Ele cresce na casa de Potifar porque era um administrador extraordinário, e a mulher do Potifar colocou os olhos enormes sobre José. De acordo com o livro de Gênesis, ele era um gato. O livro de Gênesis literalmente diz isso, porque José tinha corpo bonito e cara bonitinho. O que se diz aqui era bonito de porte e de aparência, ou seja, musculação. Ele era um rapaz aí da política do corpo. As meninas olhavam para ele e diziam: puxa, que corpaço, absolutamente diferente do pastor Caio. Um corpão maravilhoso, sem barriga, tudo em cima. E o corpo, o rosto, muito bonito, muito atraente. A mulher do Potifar achou que, além dos serviços administrativos de José, ela podia contar com alguns outros serviços e algumas horas extras. E veio para cima dele com toda a força, com toda a intensidade. José disse: eu não posso fazer isso. Teu marido me deu o poder para fazer o que eu quiser nesta casa, menos ir para a cama contigo. Eu não vou fazer isso. A mulher insistiu tanto, que José teve que fugir dela. Ela armou uma trama que acabou fazendo com que José acabasse no calabouço. No calabouço, ele se torna líder do calabouço. E aí o carcereiro entrega todos os presos para que ele tome conta. Ele continua a ter sonhos, interpretar sonhos. E alguns dos presos ali sonharam. E José decifrou os seus sonhos. Um deles saiu do calabouço. Alguns anos na frente, Faraó tem um sonho que o perturba profundamente. E como ninguém conseguia interpretar o sonho no reino, este homem a quem José ajudara no calabouço lembra-se dele, e Faraó manda chamá-lo. José interpreta o sonho do Faraó, e da noite para o dia é alçado a primeiro-ministro, a governador do Egito. E aí a fome vem na terra. Todos começam a passar fome, até os irmãos de José, na terra distante, vão à míngua. O pai dele, Jacó, ouve dizer que há um governador no Egito que está fazendo prodígios. E diz: por que vocês não vão lá comprar comida para a gente? E aí, 10 dos irmãos de José vão lá. Quando se apresentam na presença de José, José toma um susto tremendo. Eles não o reconhecem, mas José os reconheceu imediatamente. Aí vem toda uma situação de tramas que são montadas, José tentando fazer com que eles trouxessem da casa do pai o irmão mais novo, Benjamim. Depois de mais 2 viagens, eles voltam à presença de José com Benjamim, e José, não suportando mais a emoção de estar na presença dos irmãos, se dá a conhecer. Chora abundante e copiosamente, uiva de dor na presença dos irmãos, e diz: Deus me mandou aqui, na presença de vocês e antes de vocês, para que eu fosse usado para preservar a vida. Vocês quiseram me matar, mas Deus transformou o mal em bênção, e eu estou aqui agora para que o mundo seja salvo da fome.
e para que vocês, meus irmãos, e casa de meu pai, sejam também preservados da fome. A gente olha para a vida de José e fica sempre com a impressão de que se trata de uma vida absolutamente bem-sucedida e próspera. A gente só não leva sempre em consideração o fato de que ele lutou contra situações as mais adversas possíveis para ser o que foi, para se tornar aquilo no que ele se tornou. A maioria das pessoas que estão aqui neste lugar, possivelmente, se passassem por aquele túnel escuro pelo qual José passou, dificilmente sairiam do lado de lá sem marcas profundíssimas. Isso porque a vida de José carregava condicionamentos históricos profundíssimos que tinham a ver com os pecados dos seus pais. Senão vocês vejam que os pais de José, a herança de José, era uma herança familiar marcada por dois tipos de pecados profundos que se manifestavam regularmente. Em primeiro lugar, ele vinha de uma família onde as pessoas se habituaram a mentir quando estavam debaixo de pressão, quando estavam estressadas, quando a vida as circundava e as apertava. A saída familiar quase sempre era mentira. Tudo tinha começado com o vovô Abraão, que casou também com uma gata. Aliás, se eles mentiam muito, mas diz a Bíblia que tinham todos um bom gosto tremendo, porque o livro de Gênesis diz que Sara era um pedaçaço de mulher. E Abraão casou com ela. Deus disse: vai ser bênção para o mundo. Ele foi para o Egito. Quando chegou no Egito com aquela mulher maravilhosa, o faraó botou o olho assim em cima dela e disse: essa aqui é melhor do que todas as que eu tenho no harém. E aí mandou buscar a Sara. E Abraão disse: olha, se perguntarem quem tu és, diz que tu és minha irmã. Não diga que és minha mulher, porque tu és tão bonita que pode ser que para ficar contigo eles resolvam me matar. Então a gente dá uma de maninha em maninha e eu sobrevivo. Que afinal de contas é só mentira pela metade, porque nós somos meio irmãos. Agora, esse pecado de Abraão foi aprendido pelo filho dele, Isaque. Diz a Bíblia que a próxima geração repetiu a mesma coisa. Isaque também casou com outro pedaço de mulher, com Rebeca. E aí eles tiveram que fazer uma excursão turística para o reino dos filisteus. E chegaram ali, havia um homem poderoso chamado Abimeleque. E Abimeleque olhou para Rebeca e disse: que coisa maravilhosa, vou mandar buscar para mim. E o Isaque disse: olha, papai e mamãe um dia fizeram uma coisa assim, deu certo. Se perguntarem quem tu és, tu dizes que és minha irmã, e aí fica tudo bem, tá bom? E aí mandaram procurar a mulher de Isaque, e ela se apresentou como irmã dele. Só que no dia seguinte, antes que alguma coisa acontecesse assim de dramática, antes que ela fosse levada para a cama de Abimeleque, alguém viu da varanda que Isaque estava assim, jogando handball com Rebeca. Era isso? Não estavam jogando futebol americano. Diz a Bíblia que ele estava acariciando a mulher dele, aquele cabelaço. E ele enfiou o nariz no pescoço dela, e cheiro, e beijo. Aí o sujeito olhou assim da varanda e disse: puxa, que relação estranha entre esses irmãos. Que negócio é esse? Será que eles estão jogando frescobol? Alguma coisa assim? Mas não era nada disso. Chamaram Abimeleque e disse: olha, ou eles têm uma relação incestuosa ou são marido e mulheres, porque alguma coisa está errada. E quando foram ser checados, então contaram a verdade. Aí essa mentira de Abraão que tinha passado para Isaque passou para a geração seguinte. Jacó aprendeu a mesma coisa. E aí mentiu para tomar o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, mentiu para o sogro e foi numa escalada de mentiras profundas. E esse mesmo espírito de mentira que tinha vindo de Abraão para Isaque, para Jacó, entrou no meio da família de Jacó.
E agora os irmãos resolvem matar a José, desistem de fazê-lo, mas montam uma trama e vivem com uma mentira durante anos e anos e anos. Quais são os pecados dos seus avós, dos seus pais que visitaram você? A Bíblia diz que o pecado dos pais visita os filhos até a segunda e a terceira geração. Há uma outra situação que José tinha que enfrentar na prática, que condicionava profundamente a vida dele. Era um outro pecado de família, o fato de que havia um espírito de favoritismo familiar em toda aquela descendência. Eles não conseguiam ser generosos para com todos. Abraão não soube ser pai para Ismael, tanto quanto era pai para Isaac. Ele queria ter um filho de qualquer jeito, arranjou um filho com a empregada, veio Ismael, mas quando a mulher dele ficou grávida e veio o filho, o outro foi radicalmente desprezado. Isaac não conseguiu fazer a mesma coisa, não conseguiu fugir desse espírito de favoritismo, privilegiou Esaú, e a esposa dele amou apaixonadamente a Jacó, o outro filho, e a família se dividiu. Jacó repetiu a mesma coisa, resolveu eleger José como favorito e abandonou os outros filhos, e aí rachou a família outra vez. Quais são os pecados da sua família que você percebe que estão aí pulando, latejando, amarrando, quem sabe inibindo você? Ouça bem o que eu estou dizendo a você em nome de Jesus. Não estou aqui contando história para a criança dormir à noite. Eu estou falando de coisas seríssimas que estão vivas, vivíssimas dentro de você. Estão no seu sangue, estão na sua memória, estão na sua cultura familiar. Penetraram aí o seu íntimo, assaltaram o porão da sua inconsciência. Existem como fantasmas vivíssimos dentro da sua alma. Quem sabe vieram do seu avô para o seu pai, agora já estão se manifestando em você. Eu espero sinceramente que hoje à noite todos vocês, os que estão aqui, façam um exercício seríssimo de discernimento acerca de quais são essas cargas que condicionam às vezes a gente, que são pecados herdados, que destroem a gente, que maculam o caráter, que de alguma maneira inibem todo o potencial que quer desabrochar, que quer aflorar, que quer sair de nós de maneira construtiva, mas que é limitado por essas heranças malignas que se embrenharam na vida da gente e que estão destruindo a gente. Se você quer fazer da sua juventude um tempo absolutamente estratégico para o seu futuro, a primeira coisa hoje é você ter coragem de identificar os pecados dos seus pais que continuam vivíssimos na sua vida e que, quem sabe, tem o poder de destruir a sua vida, assim como inibiram ou prejudicaram as vidas deles. Em segundo lugar, José também teve que viver a experiência de passar por uma trajetória de vida extremamente complicada, a fim de que pudesse conseguir lá na frente tornar-se aquilo para o que Deus tinha planejado ele a vir a ser. A vida de José não é brincadeira. Primeiro ele cresce naquela casa conflituada, cheia de tensões. Depois os irmãos armam uma trama e a primeira trajetória dele é da casa de papai para uma cisterna escura. Agora se ponha no lugar dele. Você encontra o seu irmão em Guarapari. Você chegou atrasado. Oi, fulano, tudo bem? Ele te joga no meio de um buraco lá no fundo. Alguns de vocês que estão aqui talvez não tenham percebido ainda como as desavenças entre você e seus irmãos são muito mais sérias do que você jamais imaginou. A Bíblia leva profundamente a sério esses pecados relacionais entre irmãos.
Quando você passeia por todo o Velho Testamento, você vai vendo que há tragédias sobre tragédias que se sucederam nas famílias dos homens de Deus, os mais variados, porque relacionamentos entre irmãos não foram tratados, cresceram e se tornaram extremamente destrutivos. José é jogado lá no fundo do poço, e ele podia ter se tornado um indivíduo absolutamente amargo. Alguém que é traído por irmãos dessa maneira tem dentro de si um poder enorme de se tornar amargo para o resto da vida. De nunca mais confiar em ninguém, nunca mais se abrir para ninguém, nunca mais mostrar o peito a ninguém, nunca mais virar as costas a ninguém, nunca mais desenvolver amizade ou relação de confiança com ninguém. Mas ele sobreviveu, não à cisterna. Sobretudo ele sobreviveu à amargura. Da cisterna ele é tirado, e quando sai da cisterna pensa que a vida ia melhorar, é vendido para um mercado de escravos, onde ele podia ter se tornado profundamente complexado, porque ele se tornou um objeto vendido em praça pública. Quem dá mais, quem quer, olha esse aqui, é bonito, mede 1,90 m, tem nariz hebreu, é um gatão, pode fazer serviços administrativos enormes e quem sabe levar até a sua filha para o cinema, leve para casa, é um ótimo empreendimento, um investimento tremendo. Essa objetivação, esse fato de ser transformado em coisa, podia tê-lo feito extremamente complexado, mas ele sobreviveu a esse complexo. Do mercado de escravos, ele é levado ao serviço como escravo na casa de Potifar, onde ele podia ter aprendido a se tornar um espertalhão. Dormir com a mulher do dono da casa, encontrar todas as políticas do jeitinho, aprender todas as manhas da casa do homem para viver como um bom vivant, sem ter problemas com ninguém. Mas ele sobrevive à lei do Gerson. Da casa de Potifar, ele é jogado num buraco de novo, num calabouço. De escravo livre, ele é feito escravo prisioneiro, onde ele podia ter caído numa crise de depressão profunda, da qual jamais ele sairia. E aí, da prisão, ele é feito subitamente governador. E aí chega o lugar mais perigoso do que estar no fundo do poço, mais perigoso do que ser vendido na praça como escravo, mais perigoso do que morar na casa de Potifar e ser tentado pela mulher dele o dia inteiro, mais perigoso do que estar num calabouço, morfando, no escuro, abandonado, largado, esquecido. Mais perigoso do que isso tudo é ser governador, é ter poder na mão, é poder se vingar, é poder amassar os irmãos, é poder ir às forras, é poder transformar os outros em coisa, é poder usar toda a força da amargura, do ódio, dos complexos, das repressões, das incompreensões, das traições, tudo aquilo que podia ter encontrado agasalho na alma dele, para agora ir às forras em dobro. Usar todo o poder que tinha para se tornar um indivíduo absolutamente frio, gelado, tirano, dominador. Mas ele sobrevive ao poder e continua José. Essa vida marcada por mais durezas do que facilidades é, no entanto, uma vida marcada sobretudo, gente, pela bênção de Deus. As pessoas mais capazes são quase sempre aquelas que mais passaram por dificuldades na vida. Alguns de vocês aqui talvez olhem para si mesmos e comecem a dizer que o futuro talvez não seja benfazejo, talvez aquilo que aguarda você adiante nos anos por vir não seja iluminado, não seja fantástico e não seja maravilhoso, porque seu pai bebe, porque a sua mãe não pôde completar o curso da faculdade, ou quem sabe não tem situação acadêmica da qual você se orgulhe. Quem sabe você olha para si mesmo e diz: não, eu não tenho futuro neste país dos espertos e dos privilegiados, porque eu tenho passado pelos buracos e pelos poços, tenho sido tratado como objeto,
tenho trabalhado aí em trabalhos simples, não tenho pedigree, não tenho coisas das quais me orgulhe, tenho dado um duro enorme, não olho para frente como sendo qualquer coisa que me acena com um futuro bom ou melhor. Mas eu quero dizer uma coisa a você: os governadores do mundo são sempre os Josés. O mundo é movido por órfãos. O mundo é movido por gente que sofreu na infância, na adolescência. Quase todos os seres humanos que trouxeram alguma contribuição significativa para este planeta foram pessoas que passaram pela cisterna, pelo mercado, pela escravidão, pela masmorra, pela escuridão, pelo abandono, pela traição, pela amargura, pela tentação, pela sedução, e conseguiram manter a alma intacta e manter dentro de si o desejo de transformar maldições em bênção. Eu estava conversando com um dos meus filhos há uns 20 dias atrás, e ele estava me dizendo que se sentia às vezes extremamente frustrado pelo fato de que vivia num país onde as pessoas não podiam fazer aquilo que gostavam de fazer. Não podiam optar por uma profissão pelo simples prazer de gostarem daquela profissão. Tinham sempre que estar perguntando: será que isso aqui dá dinheiro? Será que dá para eu conciliar o que eu amo fazer com elementos práticos que vão trazer pão à minha mesa, futuro ao meu futuro? Eu quero dizer a você, em nome do Senhor Jesus, eu não sei qual é o seu background, eu não sei qual é o seu pedigree, eu não sei quem é o seu pai nem a sua mãe, não sei quais são os seus conflitos, nem as lutas, nem as crises, nem as limitações, nem os poços nos quais você foi jogado, nem os sentimentos que dominam, que amarram você, não sei quais são os pecados da sua família, mas uma coisa eu sei, em nome do Senhor Jesus: se José pôde, você pode. Se ele pôde lá na caravana dos ismaelitas, ou no mercado egípcio, ou na casa de Potifar, ou na masmorra de Faraó, ou na corte real, você pode dar a volta por cima no Brasil, em nome de Jesus. O que nós queremos nestes dias aqui, em nome do Senhor Jesus, é injetar em você essa certeza, no nome do Senhor Jesus, de que você pode dar a volta por cima, em nome do Senhor Jesus. Veja só como a grande vocação de José é apanhar desgraças e transformá-las em bênção. Primeiro, ele é abençoado na casa dos pais, apesar do ódio e do ciúme dos irmãos e do amor prejudicial do pai. Possivelmente, preste atenção, se José tivesse crescido e vivido a vida inteira debaixo da sombra de Jacó, ele tivesse se tornado não o José, mas o Joseph, alguma coisa assim. Um José assim meio desajuizado, vocês sabem como é? Com túnica pra lá, papai babando o dia inteiro em cima dele, beijinho pra cá, cheirinho pra colar, protege José de tudo que é jeito. José podia desajuzezar, podia ter perdido o caminho, não é? Ele sobrevive àquela casa, todo aquele acúmulo de proteção que o enfraquecia, ao amor obsessivo do pai, ao ciúme dos irmãos. Transforma aquilo tudo não em fraqueza, mas em força. Ele é abençoado na cisterna, apesar de ter sido jogado lá por seus irmãos. Ele podia ter morrido, mas Deus envia uma caravana que o leva para mais perto da vontade de Deus para a vida dele. Ele é abençoado como escravo, porque até na hora de ser escravo, a bênção de Deus está sobre ele. Já que é para ser escravo, deixa ser vendido no melhor mercado do planeta, não é? Então ele é levado não para Conchinchina, mas é levado para o Egito e vendido no melhor mercado daqueles dias. E mais ainda, ele é abençoado como mordomo, apesar de ter que administrar o desejo sexual obsessivo da sua patroa.
Era uma coisa terrível entre fazer conta e dizer show, sai, sai. Você administrando aqui, quantos pacotes de macarrão tem ali no freezer? Tem 34. E a mulher puxando ele de cá e diz, sai em nome de Jesus. Era uma situação de um conflito tremendo. O rapaz tentando administrar e exorcizando a patroa o dia inteiro, mas ele sobrevive. Isso é diferente de alguns rapazes aqui, né? Isso ali eu não consegui dar certo na escola porque tinha uma gata tão maravilhosa que me fez esquecer todas as equações de matemática, não é? Não dá para eu trabalhar naquele emprego que a secretária do patrão tem as pernas bonitas, quando ela cruza a perna eu perco o rumo, não sei quais são as tarefas do resto do dia. Era José, vence as pernas da mulher de Potifar e continua bom administrador. E mais ainda, ele é abençoado como preso, apesar dos anos frios e escuros do calabouço. Ele transforma o calabouço num lugar de amizade e de confiança, onde o próprio carcereiro descobre o valor profundo daquele moço que estava ali com o cabelo grande e a barba por fazer. Ele é abençoado como homem que vê o futuro, apesar de na estreiteza e na escuridão do calabouço não poder enxergar nada com seus olhos, mas era capaz de interpretar sonhos e de perceber que o futuro aguardava para ele e para os outros. Ele é abençoado como governador do maior país do mundo antigo, apesar de governar em anos de crise. Agora eu estou dizendo isto tudo a você não porque tenha sido isto que eu vim dizer a você aqui. De fato, eu estou só fazendo uma introdução enorme para afirmar as coisas que eu quero que você carregue hoje para a cama e no coração, em nome de Jesus. Porque de fato, a grande pergunta que eu quero fazer e que gostaria que você que está aqui fizesse a si mesmo é: quais são as marcas desse ser humano que consegue transformar maldição em bênção? Quais são as marcas desse ser humano que quebra o ciclo de pecado herdado da família inteira? Quais são as marcas desse ser humano que consegue romper com padrões viciados dentro da casa dele? Quais são as marcas desse ser humano que sobrevive ao ódio sem ficar amargurado? Que sobrevive ao fato de ser escravizado e objetizado sem ficar complexado? Que sobrevive à tentação, à paixão, à sedução sem se tornar um reprimido, um castrado? Que sobrevive aos anos escuros de calabouço sem se tornar um deprimido? Que sobrevive ao poder de governar, de ter força sem se tornar um tirano? Quais são as marcas desse indivíduo que transforma a desgraça em bênção? Porque preste atenção, se você quer ter futuro neste país, se você quer ser daqueles que Deus vai usar para construir um futuro melhor nesta nação, em nome de Jesus, mais do que nunca eu e você precisamos aprender quais são as marcas de gente como este moço, que transforma desgraça em maldição, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, na linha daquilo que o Marcelo Galberto falou a vocês ontem à noite, para você ser esse indivíduo que transforma desgraça em bênção, você transforma toda essa maldição em situações benfazejas em nome de Jesus. Você precisa ser alguém que tem visão. É interessante que o capítulo 37, verso 19, nos diz que os irmãos de José olhavam para ele e diziam: aí vem o sonhador. Mais do que nunca, meu irmão, minha irmã, para eu e você passarmos por tempos tão áridos, é preciso que haja uma usina de esperança, de construtividade, de positividade aqui dentro da mente da gente. José olha para frente e diz: eu vi meu feixe em pé. O de todo mundo estava curvado, o meu estava em pé.
Ele olha para frente e diz: eu vi sol, luz, estrelas rodando em volta de mim. Eu estava no centro. Ser sonhador é extremamente complicado quando você vive no universo dos medíocres, cujas noites são escuras e que acordam sem lembrar do que sonharam. Em tempos de profunda escuridão, só tem visão quem enxerga aqui, dentro da mente e no coração. Se olha para o Brasil em volta, quais são as visões, quais são os cenários que alentam? Se você for levar em consideração o que está em volta de você, pode ter certeza, você vai cair no poço e vai pedir para fecharem a tampa, para você morrer bem morrido. Para viver essa situação que está aí, para sobreviver a ela, é só tendo na mente esse poder do sonho. Na vida de José, esse poder de sonhar, de olhar adiante, de olhar para o futuro, de ver com clareza, com determinação, é algo tão fantástico que, diz a Bíblia, ele é capaz de dar ordem até mesmo acerca dos seus ossos. Você pode imaginar uma coisa dessa? Quando ele era garoto, ele diz: o meu feixe vai ficar em pé. Olha para o pai e para a mãe e diz: um dia eu vou ser o provedor da família. E o pai diz: vai para o bobódromo, menina. Num calabouço, ele resolve dilemas envolvendo altos oficiais do rei. O rei tem um sonho, ele penetra nos mistérios, destrincha tudo, clarifica o futuro, faz previsão para 14 anos de governo para frente. E mais, ele chega ao ponto de dizer: olha, vocês vão ficar aqui, meus irmãos, nosso povo vai crescer no Egito, eu vou morrer aqui, mas Deus vai tirar vocês daqui, vai devolver de volta a terra dos nossos pais, e quando isso acontecer, eu quero que até os meus ossos sejam tirados daqui e levados lá para a terra de Israel. A visão desse indivíduo é tão grande, que diz a Bíblia, pela fé, José deu ordem a respeito dos seus ossos. Quem dera, hoje à noite, o Espírito Santo possa estar levantando aqui moços e moças com essa capacidade de dar ordens até mesmo acerca dos seus ossos. Até meus ossos vão para o lugar certo, em nome de Jesus. Quanto mais minha vida, quanto mais minha juventude, quanto mais meu vigor, quanto mais minha inteligência, quanto mais minha força, quanto mais os anos por vir. Se você quer ser homem, mulher, moço, moça para enfrentar este tempo, primeira coisa, por favor, peça a Jesus para romper com todos os padrões de mediocridade, de pequenez, para clarear essa noite escura da sua imaginação que perdeu o poder de ver, de projetar, de enxergar para diante. Peça a Ele a possibilidade de dar a você dons de sonhar. Você não imagina o poder que há em sonhos. Todas as grandes coisas um dia foram sonhos. Você está sentado num sonho. O que é isso aqui? É um sonho em construção. Alguém enxergou isso aqui, eu não sei há quanto tempo atrás. Aquele azulejo ali, alguém primeiro viu aqui. Aquele vão, essa cor amarela. Cada assento aqui é fruto de sonho. Não existe nada que antes não tenha sido sonhado. Qualquer coisa que exista hoje foi sonhada antes.
E aqueles que são os grandes realizadores e os grandes transformadores de maldição em bênção são aqueles que recebem o poder de sonhar. Em segundo lugar, ele transforma a bênção, ele transforma a maldição em bênção, porque ele tem caráter. Ele não é só um sonhador, ele não é só um visionário, ele tem estrutura no íntimo, ele tem densidade interior, firmeza, ele tem coisas sólidas no coração, ele tem princípios que ele não negocia, dos quais ele não abre mão. Ele tem coisas que são intocáveis dentro dele mesmo. Para mim, a maior marca desse caráter deste moço que transforma maldição em bênção, desgraça em graça divina, é o fato de que ele podia ter continuado naquele grande emprego na casa de Potifar, com todas as mordomias possíveis. Potifar não estava em casa, não tinha ninguém em casa. A cama era larga, gostosa e cheirosa, e a mulher uma gataça. Ele podia ter resolvido o problema dele sem nenhuma dificuldade. Ninguém ia ficar sabendo, ela não ia dizer para ninguém, porque ela não queria se prejudicar. Ele podia ter continuado com todo o poder que tinha na mão, e mais ainda tendo o privilégio de sentir o cheiro sensual da mulher do patrão. Mas ele diz para ela: o teu marido me deu autoridade sobre tudo. A única coisa que ele me proibiu foi a ti. Como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Presta atenção nisso. Olha bem para mim, você que está aqui, moço, moça. Possivelmente esse ponto da vida de José tenha sido o mais estratégico de todos eles. Talvez a história de José tivesse sido uma outra. A história de um espertalhão, de um judeu safadinho, bom vivant. Nunca desse homem que alimentou o mundo em tempo de fome. Se ele tivesse se entregue a uma paixão e a um caminho fácil, escuso, que ninguém jamais ficaria sabendo. Olha aqui para mim. Aquilo que você faz com o seu corpo, o que você faz com seus órgãos genitais, o que você faz sexualmente falando, não é brincadeira que possa ser desconsiderada. Impureza, adultério, prostituição, mau uso dos dons sexuais, da bênção sexual, pode trazer marcas com consequências absolutamente destrutivas para o resto da sua existência. Este homem que se torna governador do país é testado também quando, na hora de resolver problemas sexuais e situações de tentação extrema, ele consegue manter o caráter e a inegociabilidade de alguns padrões, de alguns princípios, dos quais ele não está disposto a abrir mão. Frequentemente a gente vê na Bíblia impérios ruindo por causa de um pecado sexual de um rei como Davi. Você vê uma família inteira ser destroçada como a família de Davi por causa do pecado sexual dele. Você vê a nação de Israel ser destruída por causa do pecado sexual de Salomão. E você vê José ser levado à posição de governador, porque preferiu o calabouço do que a cama perfumada da mulher do patrão. Aquela estratégia
de ir para o calabouço, não ir para a cama da mulher do patrão, foi a estratégia mais inteligente da vida. Ele nunca ficou tão próximo de Faraó como agora. Foi para a masmorra do castelo do Faraó. Nunca tinha estado tão perto do trono quanto no calabouço. Agora a opção por não negociar princípios podia para qualquer um naquele momento parecer absolutamente ridícula, mas ele assume isso com a determinação de quem quer perder posição, perder qualquer coisa, mas não negociar o caráter. Terceiro lugar, ele é também marcado não apenas por visão e caráter, mas ele tem uma profunda simpatia. Ele é um sujeito que sabe entrar, que sabe sair, que sabe se relacionar, que sabe se posicionar, que sabe se fazer amar, que sabe se fazer querer, que sabe tratar os outros, que sabe respeitar pessoas, que sabe se curvar diante dos mais velhos, que sabe tratar os iguais, que sabe ser gente para o semelhante, para o próximo, para o outro igual. Eu conheço algumas pessoas que têm visões tremendas, são inteligentíssimos, têm uma percepção incrível do presente e do futuro, mas que não sabem se posicionar em lugar nenhum. São estúpidos, são arrogantes, são intratáveis, ou vivem num ostracismo, estão cheios de si, acham que porque viram o feixe deles em pé, antes que qualquer um tivesse visto, que eles vão caminhar pisando nos outros. José tem visão do futuro, tem caráter, mas ele transforma desgraça em graça, maldição em bênção também, porque ele é simpático. Há uma simpatia fantástica nele. Você vê no capítulo 39, do verso 21 ao verso 23, o fato de que ele chega na masmorra e o que acontece? O carcereiro simpatizou com ele. Esse sujeito é gente muito boa, e foi logo dando coisas para ele tomar conta, administra aqui, confia os presos a ele, até preso ele é governador do cárcere. De vez em quando eu encontro pessoas que dizem assim: olha pastor, eu sonho com um dia em que eu vou ser aquilo. Eu digo: olha, se você vai ser isso, onde quer que você esteja, você já é isso. E eu nunca acredito que pessoas vão ser coisa alguma, quando antes de serem aquilo que elas desejam ser, elas já não são, aonde estão, de alguma forma, aquilo que querem ser. De vez em quando eu encontro alguém que diz assim: pastor, eu estou pensando em deixar tudo e me tornar um pregador do Evangelho. Mas frequentemente eu olho para essas pessoas, eu não as vejo pregando. Se há um pregador dentro de você, você nunca vai parar de fazer o que está fazendo para se tornar esse pregador. Se você é esse pregador, você é o carro velho, onde para prega. Não tem jeito, isso já está vazando de você aí, está saindo de você. José já era governador mesmo no cárcere, já tinha um governador dentro dele. Ele é do tipo que talvez no dia que o jogaram lá no fundo do poço, ele já botou ordem na lama. Lá na caravana dos ismaelitas sendo levado para o Egito, ele já estava dizendo: olha, aquele boi ali está com a canga torta, ajeita. Lá na hora de ser vendido em praça pública, ele já estava dizendo: faz fila, arruma, que é para o fluxo dos escravos passar melhor. Quando ele entra no cárcere, ele já põe ordem na casa. Você tem um governador dentro dele até quando ele está na lama. E ele se posta com extrema simpatia. Olhe bem para mim, todos vocês que estão aqui. Muitas oportunidades na vida se resolvem fundamentalmente pela sua capacidade de entrar e de sair, de dizer bom dia e boa tarde, de esperar a sua vez, de saber quando falar. Hoje em dia o que me impressiona nesta geração, que é a sua geração, a geração dos meus filhos, é a estupidez, a falta de timing,
a falta de educação, a falta de simpatia, a falta de presença, a falta de respeito por uma cabeça branca. Não me digam que não, a sua geração é uma geração profundamente mal educada. Sim, às vezes a gente atribui a esse espontaneísmo da modernidade a possibilidade de querer tratar os outros como quer tratar qualquer um, da maneira como lhe passa pela cabeça. Viva assim e se prepare para quebrar a cara. Uma coisa fantástica nesse homem é a capacidade dele de ser fidalgo mesmo no cárcere, e de chegar com grandeza e com simpatia tão fantásticas que ele é transformado em governador no calabouço. E preste atenção nisso: quem consegue governar um calabouço consegue governar o Egito. Mais difícil que governar o Egito era governar preso maluco lá no calabouço e ser bem sucedido. E isso é resultado da simpatia dele. Em quarto lugar, ele é tomado, possuído por um oportunismo oportuno. Capítulo 40, verso 14 nos diz que quando ele resolve o problema do mordomo do rei, diz: olha, você vai ser reinstalado na sua posição, ele logo olha para o homem e diz: lembra-te de mim. Não perde chance. Ele não gosta de estar onde está. Ele não é daquele tipo que diz assim: não, se o Senhor quer me tirar do calabouço, eu não vou dizer nada para ninguém. Ao contrário, se me perguntarem: José, quer sair daí? Eu vou dizer: não, senhor, aqui está bom demais. Nada disso. Ele tem um oportunismo oportuno. Ajudou o homem, abençoou a vida do homem, disse: olha, você vai sair daqui, vai ser reinstalado na sua posição, dentro de 3 dias você vai ser reconduzido ao seu cargo. Agora, quando chegar lá, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Com isso, ninguém está negando a bênção de Deus na vida de José, mas a gente está mostrando a participação dele como pessoa humana num processo. Em quinto lugar, ele é marcado por uma profunda positividade. Vejam o capítulo 41, do verso 32 ao verso 36. Como, de fato, ele diz que os tempos são difíceis do Egito. Ele diz a Faraó: olha, o teu sonho está significando que vai haver 7 anos de fome e depois 7 anos de fartura. Serão, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Serão anos dificílimos. Agora dá para administrar. Dá para administrar, Faraó. Você não precisa ficar encurralado, dá para sair dessa. Todo poço tem um fundo. E todo poço tem uma saída. Dá para sair dessa. Em sexto lugar, ele é tomado por uma profunda coragem. Veja o capítulo 41, do verso 36 ao verso 46, aonde Faraó diz: tá bom, você acha que vem aí 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, que dá para sair dessa? Então eu queria fazer um convite a você. Você gostaria de conduzir o processo? Agora imagine só. Ele tinha acabado de sair da prisão, ele tinha feito a barba, diz a Bíblia que ele estava barbadão e cabeludo. Quando disseram: olha, o Faraó quer ver você, ele comprou um presto-barba, fez a barba, deu um corte no cabelo, se ajeitou, foi lá na presença do rei assim, com trajes adequados para a ocasião. Aí desvenda o sonho real, diz: dá para sair desta. E o rei diz: então não há ninguém aqui com mais sentido de futuro do que você. Você gostaria de assumir o processo? O que você diria? E por último, ele é tomado por um sentimento de bondade perdoadora. Quando ele está na posição de governador e os irmãos vêm a ele, ele não os massacra, ele não vai às porras,
Ele não diz: agora é minha vez de pisar em vocês, seus judeuzinhos desgraçados. Ao contrário, ele diz: eu não quero que ninguém fique triste aqui, que vocês venham machucar-se a si mesmos pelo que me aconteceu, porque Deus usou tudo aquilo para que eu fosse o preservador da vida. O interessante é que ele também não joga os sonhos dele na cara de ninguém. Se eu não disse para vocês que ia chegar um dia que meu feixe ia estar em pé e os feixes de vocês todos assim curvados na minha presença? Não disse que ia chegar o dia em que o sol, a lua e 11 estrelas iam estar rodando em volta de mim, como alguns de vocês têm a tendência a fazer, como quem sabe já viram seus pais fazerem, jogando na cara da mãe velha, do pai, dos irmãos que puderem estudar menos: vocês todos dependem de mim. Ele não é assim. Ele nem toca no assunto. Ele diz: deixa isso para lá. Deus usou caminhos estranhos para me trazer aqui, para que a vida fosse preservada. Não há amarguras, não há ressentimentos, não há ódios, não há acertos de conta. Se você quer transformar a sua juventude no tempo mais estratégico para o resto da sua vida, se você quer transformar a sua juventude nesse tempo absolutamente estratégico para olhar para o futuro com clareza e para enfrentar heranças malignas da família, pecados que se embrenharam em você, na sua criação, e também problemas das circunstâncias, dos condicionamentos do tempo no qual você vive hoje, então assuma esses desafios tremendos que José põe diante de nós: uma mente com capacidade de visão, um coração cheio de caráter, uma postura plena de simpatia, uma capacidade de ver oportunidades, de responder à vida com positividade, com coragem e com bondade perdoadora. Se deu certo na vida de José, tem que dar na sua, tem que dar na de qualquer um que viva os mesmos princípios. Num país como este, num tempo como o nosso, o único projeto de vida capaz de dar certo é este projeto de vida. Por isso eu desafio você, em nome de Jesus, hoje, a não assumir as dificuldades familiares jamais como finais. Você pode ter as cargas mais malignas, mas você pode quebrar esses ciclos em nome de Jesus. Não há determinismos. Você não é uma vespa que nasceu para dar picada e tem que dar picada porque está condicionado a ser marimbondo o resto da vida. Você pode ser outra coisa em nome de Jesus. Não importa o que seu avô foi, o que seu pai seja, o que seus irmãos se tornaram, você pode partir o ciclo, quebrar as correntes em nome de Jesus. Você não precisa ser vítima da sua criação, da superproteção ou da falta de amor, seja lá do que for. Você pode largar esses casulos, essas cascas para trás e achar seu caminho em nome de Jesus. Também não creia que há túneis sem fim, todo poço tem um fundo, toda cisterna tem uma saída. Não admita a existência de crise sem fim na sua vida e não tenha medo de crescer e de querer dar extrema utilidade à sua vida. Não tenha medo de seduções que cheguem, mas sobretudo tenha medo de se tornar um espertalhão na vida. Não tenha medo de acreditar que qualquer ambiente pode ser mudado e qualquer situação pode ser transformada. Não se assombre diante de grandes desafios e creia que de alguma forma só os capazes são desafiados pelos desafios. Se alguma coisa desafia você, é porque aí no fundo Deus já colocou um poder dentro de você para responder ao desafio. Então vá e não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça as suas raízes e suas origens e seja generoso com aqueles que são os irmãos
e companheiros da sua juventude, mesmo no seu futuro mais bem-sucedido. E não se esqueça que mesmo os que mais lhe odiaram foram sempre os que mais lhe ajudaram a andar no caminho de subida na sua autossuperação. Por isso, nunca fique amargurado, em nome de Jesus. Nós vamos ficar em pé, nós vamos curvar a cabeça. Eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Queria que você fizesse um exercício muito sério de olhar para dentro de você mesmo, de quem sabe olhar para o seu avô, seu pai, sua mãe, sua família, seus irmãos. Tentar discernir quais são esses pecados que estão visitando ainda a sua geração e que vêm lá de longe. Todos esses pecados familiares nunca se tornam mais leves nem menores, eles sempre crescem de geração a geração. É como o pecado de Abraão, que se tornou mais grave na vida de Isaac, mais grave na vida de Jacó, mais grave na vida dos irmãos de José. Sempre cresce, pecado sempre cresce. Se você quer transformar a sua juventude no tempo mais estratégico da sua vida, é hora de quebrar esses ciclos. Que no caso da família de José era mentira, ou era incapacidade de amar, socializando o sentimento para com todos. Havia aquele espírito de favoritismo que gerava ciúme e ódio. Olhe para dentro da sua casa. Tente descobrir aí, na vida dos seus antepassados, na sua experiência de hoje, quais são as iniquidades do passado que visitam você ainda agora. E se disponha hoje a ser aquela que vai partir o ciclo, em nome de Jesus. Você vai dizer, na minha vida, essa coisa vai parar. Esse espírito de mentira vai morrer aqui, em nome de Jesus. Essas doenças, essas deformidades que têm arruinado os meus antepassados na minha vida, em nome de Jesus, estão sendo barradas e detidas. Eu não vou repetir isso, não vou viver para isso. E agora olhe para as dificuldades que você tem aí diante de você. Ciúmes dos irmãos, a cisterna, o mercado, o negócio, a sedução, a tentação, a fraqueza sexual, a masmorra, a depressão. O que é? Ao invés de ficar chupado por isso tudo, diga agora em nome de Jesus: eu vou, em nome de Jesus, transformar essa desgraça em graça. E essa maldição vai virar bênção em nome de Jesus. Isso vai ser tudo caminho para cima, ao invés de ser para baixo, isso é caminho de subida. É adubo para a minha vida. E agora ofereça a sua mente a Jesus. Jesus, eu quero o poder de sonhar. Nesse país cinzento, dá-me o poder de sonhar. Dá-me caráter, que eu aprenda a namorar com santidade, aprenda a viver em santidade, aprenda a não negociar princípios. Forma dentro de mim caráter, Jesus. E também, dá-me simpatia. Ajuda-me a entender meu tempo de entrar, meu tempo de sair, minha hora de falar, minha hora de sentar, minha hora de levantar, meu modo de tratar pessoas. Ajuda-me, Jesus, a enxergar oportunidades, a não ser estúpido, a não perder chances que se constroem diante de mim.
Ajuda-me a ser positivo, realista, mas positivo, sempre afirmar que há uma saída, que a crise é administrável. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus, a ser perdoador, a não gastar a energia da minha vida odiando os meus irmãos, odiando quem me fez mal, jogando a culpa no meu pai, no pai do meu pai. Ajuda-me, Senhor, a ter um coração generoso. Livra-me de carregar mágoa na vida, que vai drenar o meu poder em Ti de ser alguém construtivo. Limpa meu coração de qualquer mágoa ou amargura, para que eu fique livre para ser eu mesmo e para construir a vida em nome do Senhor Jesus. Se você quer dizer isto comigo, se você quer orar comigo a esse respeito, eu peço que você saia do seu lugar, dê uma chegadinha até aqui à frente. Eu queria fazer uma oração com você hoje à noite, em nome de Jesus. Pode vir até aqui. Discirna e confesse o pecado, a iniquidade dos seus pais em você. E diga: Jesus, como José, eu não quero viver para repetir os pecados de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero ser uma nova geração. Eu quero zerar a quilometragem, começar um caminho novo. Sem mentira, sem engano, sem favoritismo, caminho novo. Quais são os pecados da sua casa que estão aí querendo saltar dentro de você? Declare a morte deles hoje em nome de Jesus na sua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente discerne, quando a gente conhece a verdade, quando a gente vê as coisas como elas são, quando a gente as chama pelos nomes, elas fogem. Essas desgraças, elas só continuam quando a gente fica cego a elas. Mas quando a gente as olha cara a cara e diz: aqui na minha vida, não. A verdade liberta, em nome de Jesus. Então diga: eu não vou repetir, quando eu casar, os pecados de meu pai e de minha mãe. Eu não vou criar meus filhos como eles me criaram, nem como os pais deles os criaram. Eu não vou tratar os outros como eles trataram. Os pecados de meus pais, eu não quero que visitem a minha vida, nem a minha geração. E agora, não fique paralisado. Não fique colocando a culpa de tudo nas desgraças que estão acontecendo em você. Você caiu na cisterna? Foi vendido para uma caravana? Está numa praça, num mercado, sendo negociado? Está sendo acossado por tentação? Foi jogado num buraco? Continue sonhando. Aquele que um dia mostrou o seu feixe em pé é poderoso para botar você em pé na hora certa. E aquele que sabe administrar cisternas, masmorras e a ânsia sedutora de mulheres ou homens insaciáveis, sabe administrar impérios, empresas, companhias, qualquer coisa. Quem sabe gerenciar sua própria vida, sabe gerenciar um país. Ponha ordem na sua vida.
Peça a Deus o poder para sonhar. Peça a Deus coragem, caráter, simpatia, firmeza, positividade, realismo, espírito perdoador, bondoso. Se desvencilhe de todas as forças do ódio, dessas forças paralisantes, e diga a si mesmo, em nome de Jesus, eu não vou viver para ficar sonhando com o ódio dos meus irmãos, nem com a cisterna, nem com a angústia que eles impuseram sobre mim. Eu estou sonhando é com o futuro. Fale agora com Jesus, você mesmo. Nós vamos cantar um louvor gostoso. Eu espero que você esteja fazendo sua oração, você mesmo. Esse pode ser o tempo mais estratégico do resto da sua vida, meu querido. Se essas coisas simples que eu disse aqui, simplíssimas, forem internalizadas, forem absorvidas, forem transformadas em um projeto para a sua vida, você vai ver, eu não tenho a menor dúvida de poder dizer a você, você vai transformar os buracos mais escuros em passagem para caminhos novos, em nome de Jesus. Esse país não vai ser desgraçado o suficiente para amarrar sua vida, você vai vencer essa situação toda em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, eu invoco o teu nome agora. Ó Espírito Santo, nós te invocamos juntos aqui. Tu estás vendo esses moços e moças, só tu sabes quais são os pecados dos seus pais que visitam as vidas deles, só tu sabes quais são as limitações tremendas que eles têm que enfrentar. Quero pedir agora, Senhor, que o pecado, a iniquidade da família seja quebrada na vida deles, Senhor, nos hábitos, nos condicionamentos, daqueles não repitam essa cultura viciada, maligna, daqueles saiam dessa casca, Senhor, eles rasguem esta membrana, que eles iniciem um caminho novo. Quero pedir, Senhor, que tu os livres de ficarem aí paralisados pelas circunstâncias, pelas adversidades, pelos inimigos, pelos problemas, pelas limitações. Ajuda o Senhor a verem que por trás de cada lugar escuro há um caminho do Senhor na vida deles. Dá-lhes visão, Senhor. Enche a mente deles de sonhos, de esperança, de confiança. Dá-lhes caráter, perseverança, coragem, disposição, um coração livre de amargura, Senhor. Coloca neles o poder de amar. Nós declaramos no teu nome, Senhor Jesus, a tua bênção na vida desses queridos. Eles não são filhos da maldição nem da desgraça, eles são filhos da bênção e da graça, em nome de Jesus. E nós pedimos que seja assim, por louvor da tua glória, em teu nome, Jesus. Amém e amém.